Bom dia, meus queridos e queridas alunas, sejam todos bem-vindos a esta aula. Como já sabemos, as aulas por enquanto devem ser online, de acordo com as portarias, com as normas que estão sendo colocadas. Espero que a próxima aula já seja presencial, até porque presencial, na minha opinião, é muito melhor, mais calorosa, a gente pode tirar melhor as dúvidas e questionamento. Eu me chamo Alexandre, sou professor de psicologia de vocês, também trabalho aqui no município como professor de ensino religioso. Estaremos durante esse período de, se eu não me engano, 8 aulas, trabalhando um pouco a psicologia. Vamos trabalhar o que é a psicologia, a importância da psicologia para o futuro técnico da enfermagem e alguns conceitos, alguns temas que são de suma importância para o fazer profissional de vocês. Novamente, sejam bem-vindos, espero que possa contribuir na formação de vocês como técnico de enfermagem. Hoje a nossa aula será um pouco sobre o que é a psicologia, o campo de atuação da psicologia, o que faz o psicólogo, qual a importância da psicologia para vocês. Então, a psicologia, a psicologia ajuda na resolução de problemas, ou seja, ela vai ajudar com que o sujeito possa se resolver algum tipo de problemas. Os profissionais de psicologia recebem uma formação completa em diferentes situações, para poder ajudar as pessoas na resolução de problemas, que é o motivo pelo qual busca esse profissional. Então, busca o psicólogo porque existe algum problema aí. E aqui a gente vai quebrar aquele preconceito histórico de que a psicologia são considerados para aqueles que são loucos. Isso não existe. Depois, mais tarde, em outro momento, nós vamos estar trabalhando isso melhor, quando falarmos sobre saúde mental. O psicólogo fará um estudo minucioso sobre a questão emocional, de comportamento, de sofrimento, entre outros, que eventualmente pode aparecer, procurando que a pessoa consiga acessar seus conteúdos internos. A pessoa ela mesma vai acessar seus conteúdos internos, sua subjetividade, seus problemas, suas habilidades, suas dificuldades, de maneira a trabalhar em conjunto e assim poder alcançar o objetivo do bem-estar psicológico ou habilidades emocionais requeridas. O psicólogo vai ajudar com que o sujeito ele entre em si mesmo, descubra, pontue o que lhe está causando algum dano e daí vão trabalhar junto sobre esse problema aí. E o psicólogo vai estar ajudando. Só lembrando que às vezes pensa que eu vou lá com o psicólogo vai resolver a minha situação. O psicólogo não resolve a tua situação. Quem resolve a tua situação é tu mesmo, mas com a ajuda do psicólogo, com o instrumento que o profissional estudou e vai estar utilizando nessas sessões, nesses momentos de conversas e diálogo psicológico. Então, mas o que é a psicologia? Aqui são alguns chamados pais da psicologia, aqueles que começaram a psicologia, aqueles que fizeram com que a psicologia fosse considerada uma ciência. Então, entre os filósofos gregos surge a primeira tentativa de sistematizar a psicologia, ou seja, desde a antiga Grécia já havia esse sentido do psicológico. Então, mas aí, logicamente, um pouco diferenciado do que nós conhecemos hoje de psicologia. O próprio termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, ou seja, a psicologia vai estar relacionada com a alma, psique, e de logos, que significa razão. Então, olha aí, o psique, alma, a logia, logos, com a razão. Então, etimologicamente, a psicologia significa estudo da alma. Ou, para alguns, depois vai ser estudo do espírito. Mas como é isso? A alma e o espírito era concebido como parte imaterial do sujeito. Então, o que era psicologia? O que era psique? Tudo aquilo que eu não consigo observar no indivíduo, ele estava relacionado com o espírito, com algo imaterial. Então a psicologia ela estava preocupada com isso, de estudar, de saber quais são essas coisas que eu não conseguia ver no sujeito, mas que precisava ser observado, ser estudado, ser trabalhado. Então daí vai surgindo a psicologia. E abarcaria o pensamento. O que é esse material? Aquilo que eu não consigo observar. Abarca os pensamentos, os sentimentos de amor, ódio, a racionalidade, o desejo, a sensação, a percepção, a emoção. Tudo isso que eu não consigo ver. Então a psicologia ela está preocupada com isso. E desde a Grécia Antiga já existia esse movimento de buscar conhecer isso que eu não consigo ver, isso que o ser humano não consegue ver, mas que existe, que está aí
e que deve ter atenção. O berço da psicologia moderna foi na Alemanha. Então, na Alemanha começa realmente a surgir a psicologia como ciência, a estudar realmente, formar o que ela é hoje como psicologia, como ciência, como uma ciência que estuda o ser humano. Então, seu status de ciência obtido à medida que se liberta da filosofia. Então, na antiga Grécia e durante muito tempo a psicologia ela estava ligada à filosofia. O que é filosofia? É uma forma de conhecimento universal das coisas, que marcou sua história até aqui. Atrai novos estudiosos, então muitos ficam curiosos de conhecer um pouquinho mais sobre esse conhecer, saber sobre o desconhecido, sobre a imaterialidade, sobre as emoções, sobre os pensamentos humanos, e sobre novos padrões de produção passam. Aí então, esse formato de ciência começa a definir seu objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? Porque todo conhecimento científico tem que ter um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? Depois nós vamos ver também ciência muito melhor isso daí, quando falarmos de ciência e senso comum. Mas só para a gente poder ter uma ideia. O que a psicologia está preocupada? O objeto de estudo é aquilo que eu estou preocupado, que eu quero saber, quero resolver. O comportamento, a vida psíquica e a consciência do sujeito. E logo depois ainda vem a parte do inconsciente do sujeito. Delimitar o seu campo de estudo, diferenciando de outras áreas de conhecimento, como filosofia e fisiologia. Então ela vai separar da filosofia e da fisiologia. Formular método de estudo desse objeto. Então, quero saber sobre o comportamento humano, mas é de qualquer jeito não. Espera aí. Vamos delimitar, vamos observar que parte do comportamento humano e de que maneira nós vamos estar estudando esse comportamento humano. A psicologia é a ciência que estuda o ser humano, em concreto, em todas as suas expressões, construída a partir das relações sociais. Então, a psicologia está preocupada com o ser humano, mas o que é que ela quer? Ela quer saber esse ser humano como um todo. Muitas ciências, muitos estudos que estudam o ser humano, é o ser humano por parte. Mas a psicologia não, ela quer saber quem é esse ser humano, quer estudar o ser humano, mas ele de uma forma geral. Como é essa forma geral? Ele nas relações sociais, nas vivências individuais e na constituição biológica. Ele vai envolver o que nós vamos chamar depois da psicossocial. Então ela quer saber todo o que envolve este ser humano. Então, o objeto da psicologia é o estudo do comportamento dos processos mentais. Então, o que é que a psicologia está preocupada do ser humano como um todo? Ela quer saber sobre os comportamentos, o que são os comportamentos, todos os atos e reações observáveis. Tudo que o organismo faz e que se pode observar. Então, todas as minhas reações que podem ser observadas, tudo aquilo que o meu organismo faz, são os comportamentos. Então, o psicólogo ele está preocupado com isso. Ele quer estudar isso. Os processos mentais são estados internos que explicam a variabilidade das respostas comportamentais. Através dele percebemos, ou seja, pelos processos mentais nós percebemos, atuamos e aprendemos e recordamos. Vai estar relacionado com a cognição, com as emoções, e toda e qualquer atividade que não pode ser diretamente observável. Então, são duas coisas que a psicologia está preocupada, não. Está preocupada com o ser humano. O ser humano de forma bem geral, total. Mas algo mais específico dele seria o comportamento. E o comportamento, ele vai ser esses aspectos gerais, porque o comportamento ele é influenciado pelo meio em que a pessoa está inserida, é influenciado pelos aspectos biológicos, certo? E esses processos mentais também. O que eu sinto, o que eu penso, a forma como percebo o mundo, a psicologia está preocupada com isso, porque todos esses aspectos vão afetar a minha maneira de ser, a minha maneira de sentir, o meu emocional, a minha cognição. As teorias psicológicas devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica. Ou seja, quando eu vou estudar os comportamentos e os processos mentais, então tem uma metodologia científica. Isto é, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico, os dados devem ser passíveis de comprovação e o conhecimento deve ser cumulativo, a servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisa na área. Então, todos os conhecimentos que se faz da psicologia, que a psicologia está buscando saber mais sobre o ser humano, então tem um caminho a ser feito de forma científica e que deve deixar que outros possam pesquisar também, da mesma forma como está sendo pesquisado, ok?
no início do século XX, surgem mais correntes psicológicas. Então, surgiram as correntes psicológicas, pensamento psicológico, surgiram aquelas pessoas que eu coloquei anteriormente na figura para vocês, que foram fazer psicologia, mas a psicologia estava ligada à filosofia, à psicologia. Aí, quando começa a desligar, vão surgindo o que se vão chamar de escolas psicológicas, ou seja, são grupos, correntes da psicologia que têm um determinado pensamento. Como assim? Essas correntes, ela vai ter a forma de como lidar com determinada situação do sujeito. Por exemplo, um grupo vai estar mais preocupado com o comportamento do sujeito, outros vão estar preocupados com os processos mentais. Outros vão tentar pegar um pouquinho disso tudo, um pouco do comportamento, dos processos mentais, para poder o quê? Sempre, como foi dito no começo, ajudar o ser humano, a pessoa, a resolver um determinado problema que ele está apresentando ali. Então, os campos, aliás, as correntes ou as escolas psicológicas, vou colocar 3 aqui, certo? Uma delas que digamos que que é a primeira a surgir, mais como estrutura de psicologia, é o behaviorismo, que está relacionado diretamente com a análise comportamental. O behaviorismo é comportamento, então está preocupado com o comportamento do sujeito, então ele vai tentar moldar, ele vai tentar condicionar aquele comportamento do sujeito para ele poder melhorar naquela situação que ele está passando. Então, ela surgiu nos Estados Unidos, por Watson, conhecida pela teoria estímulo-resposta, SR, ou seja, para cada resposta, comportamento, existe um estímulo. Então, para cada comportamento que eu emito, houve um estímulo que me provocasse esse comportamento. Então, eles vão os psicólogos que são voltados para a teoria comportamental, eles vão ter um instrumento, eles vão ter uma postura de como ajudar o sujeito a resolver seu problema a partir de toda a metodologia comportamental. Então, isso é uma corrente, um pensamento. E depois nós temos a psicanálise. A psicanálise também é uma das correntes antigas, basicamente ali quase junta com a comportamental. Ela tende a estudar com o sujeito dessa forma geral também. Então, a psicanálise é a teoria elaborada por Freud, Sigmund Freud, recupera a importância da afetividade, tem como seu objeto de estudo o inconsciente. O inconsciente é aquilo que está aqui no sujeito que eu não consigo perceber. Por exemplo, agora aqui na aula, vocês estão aí na casa, em qualquer outro lugar, vocês estão conscientes que vocês estão aí. Alguns podem estar conscientes que estão prestando atenção, ou estão fazendo outras coisas, mas nós estamos conscientes que estão em algum ambiente. E o inconsciente é aquilo que não vem na minha mente de imediato, é aquilo que está escondido em mim. Normalmente, o inconsciente ele guarda as coisas desde a infância, aquilo que está guardado lá no meu interior, que eu não tenho acesso direto. Isso vem a partir de umas explosões, de alguns momentos específicos que vão surgindo isso, ou na análise psiquiátrica, na psicanálise. Então, o psicólogo voltado para a teoria psicanalítica, psicanálise, ele vai recuperar, ele vai fazer com que o sujeito recupere a sua história, recupere aquilo que está guardado no seu interior, chamado o inconsciente. Aquilo que está guardadinho ali. Então, ele vai dar muito valor à história do sujeito. Como assim? Muitos dos nossos problemas na vida adulta, a causa foram lá na infância. Aquele acúmulo de situações, por acumulando situações durante a nossa vivência, durante a nossa vida histórica, que gerou algum tipo de situação, algum tipo de problema. Então, o psicólogo voltado da teoria da psicanálise, ele vai trabalhar desta forma. Aí depois vocês vão perceber, vocês vão escutar também, que existe o psicanalista. Então, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, sobre o que é a diferença entre psicanalista, psicólogo e psiquiatra. Para vocês entenderem melhor, até porque vocês na enfermagem, vocês vão estar trabalhando com psiquiatra também, vão estar trabalhando com psicólogo. Então, como é essa diferença? Outra é o gestaltismo, que surgiu na Europa também, principalmente na Alemanha. Ele nega a fragmentação
das ações e processos humanos, ou seja, o sujeito ele não atua por parte, ele quer pegar o todo, a totalidade do sujeito. Aí entra o que eu vou falar para vocês, o psicólogo se preocupa com esse todo do ser humano, o que vem de fora, as ações biológicas. Então a teoria, a corrente Gestalt, ele está preocupada com isso também. O ser humano de uma forma no conjunto, não ele separado. Porque esse conjunto influencia na forma como você pensa, na forma como você se comporta. Hoje, século XXI, os conhecimentos produzidos pela psicologia e a complexidade, a capacidade de transformação do ser humano acabaram por ampliar em grande medida a sua área de atuação. Ou seja, eu estou fazendo psicologia, quero ser psicólogo. Então, aí vai chegar um período do teu curso que tu vai ter que escolher qual corrente. O que são as correntes? As correntes que vão te dar os métodos de como tu vai atuar. A metodologia que eles vão te dar. E vão te dar os pensamentos daquelas pessoas que estudaram, elaboraram para te poder atuar. Então, tu vai escolher uma corrente psicológica. Daí, no caso, eu escolho a psicanálise. Então, eu vou trabalhar de acordo com o pensamento psicanalístico. Então, eu não vou trabalhar pensando no comportamento do sujeito. Eu quero ajudar o sujeito a partir do seu inconsciente. Esse é o primeiro ponto. Aí, depois, existe que são o campo ou a área de atuação do psicólogo. Então, psicólogo é dividido em várias... Não, tem um psicólogo, certo? E ele vai ter que escolher uma área mais específica. Eu posso trabalhar em várias áreas? Posso. Mas existe uma especialidade para aquilo. Então, nesse momento também, normalmente é no último ano de curso, eu vou escolher a corrente ou a escola psicológica e vou escolher também o que nós vamos chamar de a área ou campo de atuação. Então, vamos ver aqui alguns campos, algumas áreas de atuação do psicólogo. Onde o psicólogo pode atuar e de que forma ele pode atuar. Então, eu escolhi a psicanálise, aí eu me identifico trabalhar na psicologia educacional escolar. Então é um campo que eu posso trabalhar. Eu escolho, dentro da minha formação, eu vou estagiar nessa área. Vou fazer meu estágio nessa área, que vai ser na área educacional, por exemplo. Então o que o psicólogo educacional vai fazer? Ele busca melhorias no rendimento dos alunos dentro das salas de aula. Mas ele vai trabalhar o quê? Aí vai lá com o aluno, ensinar o aluno? Não. Dentro da sala de aula significa que ele vai tentar ver as dificuldades do aluno em sala de aula, mas pegando como suporte os professores, a direção, a equipe pedagógica. O psicólogo ele não vai lá ficar em sala de aula com o aluno, ele vai partir do que vai ser feito. Se for o caso, ele pode até ir lá fazer uma observação do aluno em sala de aula, mas fazer essa observação comportamental do aluno em sala de aula vai depender do campo de atuação do psicólogo também. Okay? A psicologia organizacional ou do trabalho. Não, eu não quero ser psicólogo educacional, então eu vou escolher outro. Vou escolher a psicologia organizacional. Então o que é a psicologia organizacional? É o trabalhar em empresa, a psicologia do trabalho. Então o que vai fazer? As empresas têm requisitado bastante trabalho do psicólogo. A principal função do profissional dentro das companhias é atuar em processo de recrutamento e seleção de funcionários para as empresas, além de oferecer treinamento e desenvolvimento de pessoal. Então, são aí basicamente 3 funções específicas do psicólogo organizacional. Vou fazer as entrevistas, vou ajudar com que os trabalhadores possam ter uma vida mental, emocional confortável, ajudar com que eles possam se resolver, que é assim que eles possam produzir mais dentro da empresa. Fazer trabalhos de treinamento, de equipe, relações interpessoais, isso o psicólogo vai fazer dentro de uma empresa. Certo? O psicólogo ele vai atender clinicamente, quando nós vamos ver? Não, ele não atende. Ele pode ouvir a pessoa e depois encaminha para o clínico, o psicólogo clínico. A mesma coisa do psicólogo educacional. Então, por isso nós estamos vendo por área aqui. Porque cada área dessa aqui que eu escolher, eu vou ter uma forma diferente de atuar. Aqui eu não vou, eu vou para o psicólogo organizacional. Estou numa empresa, digamos. A empresa X, eu estou me sentindo mal emocionalmente, eu preciso de um psicólogo. Então eu vou lá com o psicólogo da minha empresa para ele me atender. Ele vai te atender, ele pode te ouvir, ele deve te ouvir, mas ele vai te caminhar para se for o caso de fazer psicoterapia, trabalhar por mais tempo essas transformações que estão surgindo em você,
você vai ter que ir para um psicólogo específico, ok? O psicólogo do trânsito, psicologia do trânsito, o que ele vai fazer? Além de aplicar as avaliações para o motorista, que é o psicotécnico, o psicólogo do trânsito também desenvolve ações socioeducativas para quem for punido por má conduta no volante. Então ele vai trabalhar essa parte educativa de uma forma psicológica para ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor no ambiente de trânsito. Ele vai trabalhar essa política socioeducativa no trânsito, ok? Além do trabalho mais específico dele, que é o psicotécnico. Quando você vai tirar uma carteira, quem já tirou aí sabe como é esse processo. Vai lá fazer uns testes psicológicos, porque independente da tua área, existem que são chamados os testes psicológicos, que só um psicólogo pode fazer isso. Okay? Psicologia social é um campo bem amplo dentro da psicologia, porque ele é bem requisitado e ele tem várias funções aí. Essa área cuida de pessoas em situações de vulnerabilidade, como idosos, e também trabalha em prol da recuperação de detentos. Psicólogo social atua em penitenciária, asilos e centro de atendimento criança e adolescente. Além disso, ele é responsável por elaborar programas e pesquisas sobre saúde mental da população. É bem árduo aí o trabalho do psicólogo social, porque o campo dele é bem amplo. Bem amplo, então, sou psicólogo social, digamos, do município aqui de Marituba. Então, eu tenho que trabalhar eu posso trabalhar em qualquer área desse tipo aqui. Certo? A psicologia hospitalar e da saúde. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar dentro de um hospital e na área da saúde. De que maneira? O paciente com doenças graves e seus familiares precisa de apoio psicológico para lidar com a doença. Então, ele precisa saber lidar, que muitas vezes a doença, como nós formos ver depois, ela vai desumanizar o ser humano, ela vai acabando mais com o ser humano. Às vezes o ser humano, a doença dele progride não só pelo fator físico, mas pelo fator mental também. Então o psicólogo vai dar suporte emocional a esse paciente, a sua família. Que aí a gente vai quebrar o mito que o psicólogo é aquele que vai dizer se a pessoa morreu. Quem vai falar aqui que a pessoa morreu, que faleceu, que chama um psicólogo? Não, isso não é papel do psicólogo. Ele é papel da equipe médica dar esse tipo de resultado. Ou o resultado de um exame que a pessoa recebeu, que vai precisar de um suporte emocional, aí o psicólogo vai. Mas o psicólogo pode participar dessa conversa com a família de quem faleceu? Pode, para ele dar suporte emocional, mas ele não é a pessoa-chave disso, que ele tem, esse é o papel dele. Não é assim, que muitas pessoas pensam que é desta forma. Então, ele vai trabalhar dando suporte emocional para pessoas, para os doentes e para os seus familiares. É nesse cenário que entra o psicólogo hospitalar, que atua com médicos e outros. Então o psicólogo vai trabalhar com equipe médica, de forma bem geral ali também. Além disso, o psicólogo hospitalar vai trabalhar na formação também emocional, dando suporte emocional para os próprios funcionários dos hospitais também, certo? Psicologia esportiva, tem um psicólogo dentro do esporte também. Trabalha inteligência emocional desses profissionais. O objetivo é melhorar o rendimento de cada atleta e promover a harmonia entre todos os membros da equipe. Então ele vai trabalhar melhor a equipe emocional, a inteligência emocional, porque o esporte ele exige muito do sujeito, de inteligência emocional, de ter um autocontrole. Então é fundamental que se tenha um psicólogo para poder ajudar essas pessoas também. Comportamento do consumidor também temos. Entender o comportamento do cliente é muito importante para que as empresas saibam. Então, vai ter equipe de psicólogo que vai estudar esse comportamento do consumidor. Então, para que vai servir isso? Para que a empresa possa investir melhor. Para que eu possa colocar melhores coisas no mercado, saber o que ele pensa, o que ele quer, como é que eu posso trabalhar isso, o que é que eu posso vender. Orientação profissional é um dos campos bem requisitado também. Orientação profissional. Às vezes as pessoas procuram um psicólogo para fazer uma avaliação vocacional. O que é avaliação vocacional? É orientação profissional. Então é para saber, poxa, eu estou na dúvida que eu quero estudar. Eu estou na dúvida se eu quero medicina, se eu quero psicologia. Então, porque essa tua escolha, ela vai mexer com todo o teu emocional, vai mexer com toda uma estrutura. Então tem que estar bem seguro daquilo que tu queres fazer. Então o psicólogo, ele vai te ajudar nisso também. A te ajudar a tu te resolver. Ele não vai dizer que tu deves fazer. Ele não vai dizer. Em nenhum momento, inclusive desde o código de ética, é proibido, é vetado, o psicólogo dizer você tem que agir desta maneira.
Eu não posso dizer, eu estou com problema relacional com a minha esposa, com meu marido, etc. O que é que eu faço, psicólogo? Eu deixo meu marido, eu deixo minha esposa? Às vezes as pessoas vão querendo saber dessa resposta, mas a resposta está dentro de ti mesmo. Então tu que tem que tomar essa decisão. Então por que eu vou para o psicólogo? Porque tu vai trabalhar o aspecto emocional ali para te tomar uma decisão coerente, uma decisão consciente, não uma decisão pelo impulso, pelas emoções. A neuropsicologia também, essa é uma área bem complexa porque vai envolver questões cerebrais. O psicólogo tem que ter não só a formação humana psicológica, mas a formação também parte da neurociência. Acompanhamento terapêutico clínico, foi o que eu falava no momento. Todas essas outras áreas, elas vão fazer o seu trabalho de forma diferente. Cada um tem sua especialidade ali, uma coisa assim bem mais específica. Agora sim, quando, por exemplo, eu estou na empresa, como eu coloquei anteriormente, tem uma pessoa lá com um problema emocional, com certas situações, mas que eu vou só ouvi-lo ali, eu como psicólogo organizacional, eu posso fazer uma escuta, mas eu não vou ajudar tanto ali. Então eu vou encaminhá-lo para o terapeuta, o psicólogo que vai trabalhar na clínica, que é aquele acompanhamento que a gente fala, que as consultas psicológicas. Então ali tem um ritual para isso, tem um tempo para isso, tem um prazo para começar e terminar, um psicólogo, ok? Outra coisa, o psicólogo ele não pode medicar, certo? Quando o cliente está precisando de medicamento, encaminha para a área específica que é psiquiatra. Psiquiatra só para... Não é assim, Chu. A gente tem que entender uma coisa, a gente tem que quebrar esse preconceito de psicólogo, loucura, psiquiatra, loucura, ok? Não é assim. Todos nós temos problemas emocionais, temos problemas que afetam o nosso pensamento, o nosso modo de ser. Então, o profissional de psicologia está justamente para isso, para te ajudar nessas situações. A psicologia jurídica também, o psicólogo jurídico ele pode ser chamado também um forense, ele vai atuar na área jurídica, como no âmbito do direito, criminal, de família, do trabalho, etc. Trabalhar nessas áreas ali. A famosa cena do especialista tratando perfis psicológicos. Então o psicólogo vai trabalhar esse perfil psicológico do sujeito, o perfil, como fala, o perfil criminal, e como é aquele perfil, qual é as características do criminoso. Então o psicólogo vai trabalhar com isso também. A psicologia ajuda a pessoa a se conhecer melhor. Como a ciência humana permitiu-nos ter um conhecimento abrangente sobre o ser humano, então a psicologia ela contribui justamente nisso, porque ela vai ajudar com que possamos ter um conhecimento melhor do ser humano, do seu modo de ser, seu modo de fazer, seu modo de pensar. Apesar do grande desenvolvimento alcançado pela psicologia, ainda há muito que pesquisar sobre o psiquismo humano. Então a psicologia e os psicólogos da parte da experiência ainda estão estudando muito o que é o ser humano, sobre isso que é o imaterial. A psicologia aplicada à enfermagem, relacionar-se de maneira adequada com a equipe de trabalho, com os pacientes, seus familiares, estabelece com todos eles um relacionamento interpessoal, não um nível de estresse. Então, ela vai ajudar com que você, como técnico da enfermagem, lá no seu fazer profissional, você possa ter um bom relacionamento profissional, com todas essas técnicas, com todos os conceitos que nós vamos estar vendo aqui. A psicologia vai dar o que? Esse suporte sobre o comportamento que o paciente pode emitir, fazendo com que ele sinta maior segurança ao lidar com tais situações. Todas as teorias que nós vamos estar vendo aqui, os conceitos, é para que você possa assimilar e nesse momento do teu fazer profissional, você pode estar livre de estresse, você pode estar mais seguro do teu fazer profissional e possa fazer bem o teu fazer profissional. Olha aí, a formação do profissional da enfermagem deve compreender também, além da técnica, além dessa parte técnica que vocês estão vendo aí todinha, vocês têm que ter essa visão holística do paciente. O que é isso? É você ter essa visão do todo. O paciente, ele tem uma cultura, ele tem uma família, ele tem toda uma estrutura por trás dele, tem uma sociedade que ele vive. Okay? Então você tem que ter essa consciência. Aplicada à enfermagem,
a psicologia apresentar como ferramenta importante para conhecer o comportamento e compreender o paciente que receber o seu cuidado. Então, a psicologia, ela ajuda com que você possa saber lidar melhor com o sujeito. Então, aqui terminamos a nossa aula. Espero que vocês possam ter compreendido. Eu vou estar postando isso no Zap e também na plataforma do Google Classroom, ok? Então, um bom dia para vocês.